Boa noite a Boa todos. noite, pessoal. Sejam bem-vindos a esse dia 31 de outubro, Halloween. Halloween. Muito bem. Mas vamos para o Egito, que é o que nos interessa, né? Sim, hoje um tema interessante também. É isso aí. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Godoy. Eu sou Jorge Aguer. Será que os antigos rituais de abertura da boca podiam realmente gerar e preservar uma energia vital? Bom, Existe hoje no Egito, nos templos, nas estátuas, nas múmias, algum tipo de energia ou de vida ainda desconhecida para nós? Será que nós podemos perceber essa energia tendo contato com esses lugares? Será possível nos comunicar com seres e energias que habitam em outras dimensões temporais, como os Neteru, os arquétipos dos deuses egípcios? Nós afirmamos que sim. É possível vivenciar estes e outros mistérios egípcios, principalmente quando procuramos a verdade e respeitamos o eterno em nós. muito bem. Hoje temos um caminho para desenvolver este tema. Aqueles que nos seguem há um bom tempo e têm, digamos, visto a série unicidadamente, vão entender melhor o que vamos desenvolver no início. Para chegar ao processo de percepção da alma, que no es un estado alterado de conciencia pleno, mas sino una práctica. Nós primero tenemos que dar una introducción a ese proceso en el cual la mente fique preparada para ese nivel de percepción. Entonces, precisamos, digamos, diferenciar as formas que a mente tende a adquirir conhecimento e transformar isso em sabedoria. Como muitos de vocês, eh, criança, eu senti uma enorme atração pelo Egito. Tá? Não sou o único, eu acho que todos os que nos seguem também tiveram essas mesmas sensações e percepções. Mas Egito e seus mistérios foi algo que nos envolveu, principalmente nas primeiras fases de minha vida. Esses sentimentos cresceram e foram alimentados, digamos assim, por leituras de quem? De Paul Branton, contando suas experiências místicas no Egito, Henry Durville e seus mistérios iniciáticos, tá? Os Segredos das Pirâmides, de Russell Van Sass, assim como a História do Egito de Jacques Pireni e Wallis Budge, que escreveu infinidade de livros tratando de magia, digamos assim, mitologia, a múmia, bom, infinidade de coisas que Budge, digamos, nos tira de nossa ignorância, apesar de ter um critério, digamos, muito racional em seus estudos. Claro que en esos períodos da adolescência, outros autores muito procurados na minha geração estimularam, digamos, pensamentos místicos e mágicos como Lobsang Rampa, Paul Givergier, Eric von Däniken, bom, e muitos outros. Tá? Temos que entender que nesse período não tinha Google, não tinha o Mr. Google. Então era comum para nós ir a, decir, aqueles que estão procurando a história e os mistérios, ir em sebos e procurar livros antigos que alimentassem mais nossa procura, digamos, espiritual. Mas o intelecto, digamos, e as informações não foram suficientes para alimentar essa sede de Egito e seus mistérios. A fome pela que Egito, digamos, me passava não tinha fim. Cada vez que eu lia algo novo, mais dúvidas surgiam. Então, eu já tinha vivenciado algumas experiências místicas profundas e acho que por isso, quando eu tinha 18 anos, apareceu meu primeiro mestre, o Rabbi Mendel Ben Shmuel. E foi com ele que iniciei
digamos, minhas práticas de conhecimentos das ciências sagradas. E junto com outros discípulos fomos descobrindo que as verdadeiras origens da tradição hebraica, Cábala, digamos assim, nasciam nos templos do Antigo Egito. Mas foi também estudando com ele que descobrimos que existem fórmulas de adquirir conhecimentos de forma direta, por meio de práticas, vivências, meditação, experiências místicas e estados alterados de consciência. Até esse momento, diria que o conhecimento adquirido era algo que entra pelos sentidos e processado pelo cérebro, mas na experiência mística podemos acceder a percepções sensoriais absolutamente diferenciadas. Pode explicar melhor isso? Digamos que o desenvolvimento místico no decorrer dos anos, vocês vão experimentando, digamos, uma série de fenômenos paranormais que demonstram a existência de uma alma consciente extracerebral. Então, podemos dizer que em certas práticas de desprendimento astral, você consegue sair do corpo e se ver e tomar decisões. Nesses estados, você pode visitar a casa de uma pessoa que você não tem um contato muito íntimo e tentar perceber o que ele está fazendo e depois conhecer a casa dessa pessoa e perceber que era exatamente igual ao que você tinha visto no plano astral. Então, existe outro nível de percepção. Assim como estar, digamos, em um consultório e sentir uma voz desconhecida que vem e lhe diz exatamente qual é o problema dessa pessoa. E não é um chute, tá? É dizer, olha, esta menina aqui que está chegando a ti, ela tem um problema com um namorado que se foi para a Espanha e ela quer ir com ele. É dizer, isso não é uma coisa que tu vai perceber chutando, tá? E isso, estou dando um exemplo simples. Olhar para a pessoa e ver como um filme que está passando frente a você, onde percebemos com clareza os momentos mais importantes da vida passada dessa pessoa. Continuando com isso, digamos, experiências de regresión, inclusive a estados intrauterinos, y a pessoa que está nesse estado de regressão relatar com detalhes conversas da mãe e do pai que ela não conheceu porque o pai faleceu enquanto ela antes. E depois comprovar que todas essas conversas foram absolutamente reais sobre o trabalho dele, onde ele tinha que ir, todo o que aconteceu com ele. Bom, então, estamos falando de processos también en regresiones en el cual podemos ver que la persona fala de lo que acontece entre una existencia y otra. Sai falando en otras lenguas, en épocas y lugares diferentes que vivió, y todo eso está haciendo parte de una memoria oculta para nuestra conciencia racional. Estoy hablando también de experiencias telepáticas, donde una mente puede se comunicar con otra, no importando la distancia. Estoy hablando de experiencias que extrapolan a capacidade racional do cérebro humano. Falo de vivências místicas, não de crenças espirituais que muitas vezes são construídas em cima dessas experiências. Então, tu queres dizer que existem capacidades extrasensoriais que todos nós temos, mas que quando não são desenvolvidas, ficamos reduzidos, digamos assim, a uma capacidade mental limitada? Sim. Diria que muitas crianças nascem com capacidades mentais superiores à realidade social, tá? Só que o problema é que os métodos, às vezes, educacionais, algumas influências religiosas e espirituais vão dissolvendo o potencial enorme que essas crianças possuem. Mas, ainda que eu tenha começado cedo a trabalhar sobre essas experiências, digamos, depois da experiência que tivemos fazendo treinamentos místicos com discípulos de diversos lugares do mundo, tenho absoluta certeza de que isso pode ser estimulado
e recuperado na vida adulta. Tá? Nas orientações dos discípulos atuais, eu pude observar fenômenos de regressão, visão à distância, visão extraocular, contato com neteruos e com néters, clareaudiência, telepatia, entre alguns deles. Assim, também como interessantes fatos de superação de conflitos emocionais que deveriam demorar meses e de repente a pessoa sai desse conflito em 3, 4 semanas. De conflitos absolutamente dramáticos. Então, diria que quando um indivíduo trabalha só com seu intelecto, ele está sujeito às suas leis e fica preso a elas. Mas quando dá espaço à sua mística, ele se permite sentir seu futuro, sentir sua escolha, sentir o que o outro quer dele, tá? E sobre isso tomar decisões corretas. Explica um pouquinho melhor quando tu falas do sujeito preso às leis do intelecto e da razão. Bom, pode parecer que estamos longe do tema, mas realmente estamos trabalhando mais profundamente sobre ele quando vamos tentar explicar isso, tá? Digamos que a mente de uma pessoa normal vive aparentemente dividida, porque o cérebro sempre a prepara para 3 cenários. São 3 cenários de vida, nos quais, digamos, 2 deles parecem ser contrários. Só que por esse motivo, geralmente, a maioria das pessoas aceita um deles. Tá? Nós, os iniciados, entendemos que devemos aceitar os 3 cenários, ainda que pareçam aparentemente contrários. Porque, na realidade, são verdadeiros, são verdades absolutas e complementares. Digamos que minha mente diz, Jorge, estou morrendo. Sim. Jorge, estou vivendo. Sim. Jorge, tu existes entre a vida e a morte. Bom, meu cérebro está sendo objetivo e verdadeiro nas 3 colocações. O iniciado sabe que está vivendo, assim como sabe que está morrendo a cada instante. E o que ele só tem, digamos, é um nível de consciência nesse pequeno período de existência, digamos. Então, a maioria das pessoas quer pensar que está viva só. E talvez existindo dentro dessa vida. Só isso, a morte fica fora da realidade consciente. Então, quando negamos os 3 cenários que a razão nos coloca, sempre estamos negando nossa realidade mais concreta, a própria função do cérebro, que é de nos preparar para enfrentar todos os cenários possíveis em nossa curta existência. Em nossa cultura, geralmente negamos a morte. Ocultamos os cemitérios, tá? Dentro da sociedade. Achamos a morte o fim. E psicologicamente se percebe isso como um fracasso na vida. Morreu, foi. O presunto foi embora. Olha a expressão. É o fim da vida, é o fracasso da vida. É tratado como lixo, um corpo de um ser morto. Dentro da nossa sociedade. Se lo vamos comparar com a cultura egípcia, é totalmente oposto. Então, se nós percebemos isso como um fracasso, não como o início de outra vida, onde nossa consciência eterna se liberta, bom, estamos tendo um problema com o nosso próprio cérebro, porque ele nos diz uma coisa e nós vamos negando as possibilidades que nós temos. Essa incapacidade de lidar com todos os cenários possíveis leva a um desgaste enorme de energia, porque estamos reprimindo um cenário o outro em todas as áreas da vida, assim, na política, na vida religiosa, emocional, profissional. Não, isto é o que eu gosto, fico com o que eu gosto, o resto não me interessa.
Então, o cérebro fica sendo pressionado para seguir interesses e não para responder ao todo. A maioria das pessoas se afirmam em extremos e outros pensamentos que haja, digamos, opostos, ou nega, tá? O que é oposto eu nego, dentro e fora de si, tá? Então, esta repressão gera a maioria dos conflitos neuróticos que vivemos. Tudo porque não entendemos a verdadeira dimensão da mente. Todos querem pensar que são bonzinhos, por exemplo. Não querem perceber seu lado oscuro. E aí lo negam. E quando negamos ou reprimimos, nunca vamos conseguir nos superar. Bom, mas como que a gente une isso ao Egito Estamos e ao indo. despertar da alma? Estamos indo. Já estamos, é importante porque agora, de aqui um pouquinho, nós vamos começar com prática, com as experiências, com histórias. Mas temos que entender que a mente tem que estar aberta para tu perceber, senão não adianta entrar a hacer experiências com a mente fechada. Não, eu não vou conseguir nada. E por que não vou conseguir? Porque não acredito que exista espírito, não acredito que exista energia, não acredito nisto, não acredito em mim. Não é possível isso. Não é possível. A pessoa tem que entrar com a mente aberta. Não é acreditando de mais nem de menos. É simplesmente deixar a mente livre. Parar com esse jogo de sim, de não, entendeu? Isso é uma coisa absurda. Isso é uma deformação do uso que deveríamos dar ao nosso cérebro e ao nosso intelecto. Então, quando eu digo que um discípulo em iniciação aceita tudo o que a mente lhe propõe, estou dizendo que dessa forma seu cérebro fica em harmonia com a consciência eterna dentro de sua mente. Se ele empieza, não, esto não gosto, não acredito, bom, então ele entra em uma guerra com ele mesmo, com os próprios pensamentos que ele tem. Será que sim? Será que não? Pode ser. Aí começam dúvidas e aí a palavra fé não existe. Não se atinge um estado superior de consciência. Então, existe em nós um nível de consciência que conhece nosso destino, nosso propósito, nossa eternidade. E esse estado de consciência, que é o equilíbrio da psique, não tem medo nenhum. Quando eu me dou esse espaço, quando eu dou espaço, né, para esse novo nível, esse outro nível de consciência, eu posso transformar um placebo, um amuleto, uma oração em um remédio, né? Eu posso transformar um pensamento numa energia poderosa que pode me curar, me transformar. Aí que está, não? É decir, igual que o fenômeno placebo, a pessoa acredita quando lhe dão um placebo que isso lhe pode curar, digamos assim. E funciona. Funciona. Sim, temos experiências feitas com placebos, inclusive em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, como eu já falei outras vezes, não? Placebo para crescimento do cabelo. E um 40% das pessoas que tomaram placebo cresceu o cabelo, tio. É bastante. Que mais que bastante. Então, me negar a opção ao milagro, não, isso não existe, isso é um placebo, isso não funciona. Como não funciona se o cérebro lo aceita? Se a mente se abre, não estou falando de acreditar cegamente, estou dizendo abrir as possibilidades. Deixar a mente aberta como um paraquedas, entendeu? Para não cair e te reventar no chão, tu tem que ter um paraquedas em tua mente para poder sobreviver ao baque da própria existência, da luta do dia a dia. A mente tem que estar aberta a todos os cenários possíveis. Tá? Então, quando dou espaço a ela, digamos, posso pisar em um templo egípcio e sentir como minha alma chora. E chora de alegria. Temos que entender isso. Por se reencontrar em um lugar onde pisou milhares de vezes, talvez há centenas de anos, ainda que meu cérebro não entenda por que está acontecendo esse fenômeno. Não conheço nenhum outro lugar no mundo que este fenômeno aconteça com essa força. Claro que tive na minha estrada iniciática centenas de experiências místicas, mas a maioria apontava para o Egito. E o mesmo fenômeno
perceber nas regressões que fiz em centenas de pessoas. Não podemos negar que existe uma consciência extracorporal que se reencontra naquela terra. Observen que não estou falando de espiritismo, nem de religião, nem de deuses. Estou falando de experiências que nos demonstram que existe uma alma eterna em cada um de nós. Uma alma consciente que está constantemente se comunicando em uma linguagem simbólica eterna, por meio dos sonos, de vivências, em práticas, e até quando encontramos pessoas que foram conhecidas em outras vidas. Temos emoções, temos sensações estranhas. Como sentir algo por uma pessoa que nem conheço? Então não é uma questão de desejo, instinto, estética. É algo muito mais profundo. Devemos entender que existe uma enorme diferença entre pessoas que vivem só pelo intelecto e pela razão de aqueles que se permitem sentir sua alma. Queremos deixar claro que não temos absolutamente nada contra o intelecto, claro. Conhecimento, estudo. Tudo que tu estudaste foi importante, né? Porque alimentou e motivou a tua caminhada. Sem dúvida. O conhecimento intelectual é extremamente importante para o místico, mas temos que ter consciência que é limitado. Tá? Toda informação, quando entra na cabeça, digamos, é aceita por uma parte do cérebro e a outra pode achar que é falso. E a outra, no centro, digamos assim, vai pensar que pode ser que sim, pode ser que não. O discípulo absorve as informações dentro desses três possíveis cenários, porque o interesse real é encontrar a verdade. Não seguir uma corrente externa do que outros dizem ou que acham que deveria ser. Na realidade, um discípulo, em sua evolução, entende que a corrente que deve seguir é que parte de sua alma. A alma é seu guia, seu mestre, seu guru. E por isso trata todas as ideias com respeito e até com alegria. Quando chegamos ao Egito, não o vemos só como um país, mas como um lugar onde grande parte de nossa cultura se desenvolveu. Vamos procurar nele o quê? O pai e a mãe de nossa eternidade. Meu corpo é limitado. Então, quando chega a Egito, o que vai fazer? Observar as casas, o povo, as estradas, os hotéis, os museus, vai provar as comidas. Mas e minha alma? Minha alma vai chorar nos templos, vai abraçar suas colunas, vai saciar sua sede nos desertos. Minha alma vai descansar navegando no Nilo e nesses momentos que são eternos vai se encontrar no tempo e em outras vidas. Me conta algo das tuas primeiras viagens. O que aconteceu contigo no Egito? Lembra que tu falaste de uma... Desde jovem, lá em Montevidéu, tu visitavas o Museu de História Nacional e ficava horas ao lado da... Esoeris. Esoeris. Opa, ela está, olha que querendo surpresa. mostrar ela. Né? Digamos que esse ritual, que a gente pode chamar assim, preparou tua mente para um despertar no Egito. Bom, eu acho que realmente foi uma rotina ritualística, tá? Porque eu criei uma rotina de visitar ela. Claro que fiquei anos mentalmente falando com isso Eris, que quer dizer, o nome dela quer dizer a grande Isis. E nunca me incomodei com seu silêncio, digamos assim. Quando ia lá, não queria ter um diálogo com ela, queria acompanhar sua alma, tá? Eu a sentia exposta, entendeu? Sozinha, exposta à curiosidade das pessoas, e isso me chocava. Então eu ia lá com um respeito, eu acho que era uma forma de tentar compensar sua vida, sua moral. Já foi uma sacerdotisa, não? E acho que foi esse silêncio, esses anos de respeito pelo sagrado que me fez sentir o despertar. Múmias, os espíritos, os guias espirituais nos escutam e nos respondem quando temos ouvidos e coração e a mente preparados para isso.
Tá, então nós que não temos múmias por perto, Sim. o que nós podemos fazer para treinar e preparar nossos parasentidos para o despertar da alma? Bom, diria que o primeiro que temos que fazer para despertar a alma é pensar como um discípulo faz, tá? O discípulo deixa sua mente aberta a tudo. Vamos dar um exemplo a mais. Digamos em relação aos espíritos. Por um lado, vou aceitar a ideia de que é possível que exista. Por outro lado, posso pensar que não. Isso não destrói. Puede ser que los espíritus no existan. Sí. Puede ser que la eternidad no exista. Sí. Puede ser que los dioses no existan. Sí, es una posibilidad que el cerebro me coloca. Sim. No quiere decir que sea una verdad absoluta. A existencia como a no existencia son escenarios que a mente me dá para eu encontrar minha verdade. Isso é o que eu acho que é importante. A mente tem que nos servir para adquirir, encontrar o caminho a seguir e aquela verdade que parte da alma, não que parte de um análise absolutamente racional. Então, quando deixamos a mente aberta, sem afirmações, nem negações, entramos em uma energia absolutamente neutra. E essa energia é necessária para procurar nossa verdade. Dentro dessa energia, nós podemos perceber a mensagem da alma. O Edgar quer que tu defina melhor o que é ser uma pessoa mística. Bom, o Edgar voltou do Egito? Voltou! Então, Mas já está quase indo de novo com a gente, né? então digamos que misticismo, vamos definirlo como a capacidade de se integrar a algo, tá? Profundamente. Não estou falando de uma conexão, estou falando de uma integração. Tá? Então, o místico se integra com Deus, com uma flor, com uma planta, com uma energia, com outra pessoa. Então, misticismo é um acto de integração. Dentro do meu ponto de vista. Claro que pode ter outros pontos de vista que eu vou respeitar. Então, volto a insistir. Precisamos deixar a mente nesse estado neutro para achar essa conexão com a alma e que ela depois vai evoluindo e vai se transformando, tá? Isso vale, digamos, para qualquer experiência mística, qualquer experiência de conexão com algo a mais que vocês queiram desenvolver, que pode ser telepatia, visão extraocular, regressões. A mente tem que estar aberta. Tá? E quando conseguimos isso, nosso cérebro fica absolutamente em paz. Quando não temos mais oposições dentro dele. E é aí que estamos prontos, então, para começar a ouvir. Quando falo de escutar, isso representa o sentir. Sentir se existe algo num ambiente, tá? Alguma energia retida em algum objeto, em alguma estátua, ou no ambiente mesmo, o que me faz, digamos, pensar e sentir coisas que talvez nunca antes tinha sentido, tá? Que saem da razão e da lógica. Então, aos poucos vamos abrindo a outras formas de percepção. E uma das práticas que podemos fazer para começar a sentir seria pedir a alguém que escreva um nome num papel de alguém que nós não conhecemos e o dobra o papel, escreve o nome, não nos mostra e nos dá esse papel e nós pegamos o papel com a mão esquerda, sem olhar, tá? E aí é que começa essa ideia del sentir. E como que eu sentir? O que eu faço? Bom, aí usamos a mente. Aí começamos a usar a mente. Para quê? Para que nos oriente, não para que nos perturbe. Ah, não sei se vou sentir algo. Será que vou sentir? Porque fulano sente, eu não sei se eu sinto. Não, a mente tem que servir para você abrir esse espaço de conexão, de misticismo com esse pedaço de papel, que em realidade contém um nome, uma essência, um padrão, uma energia. E começa na mente vocês a se perguntar, assim, bom, será homem, né? Será mulher? Bom, hoje temos outras opções, mas está vivo, faleceu. Em que será que trabalha? Qual é a sua profissão? Bom, são perguntas que uno vai fazendo
vai fazendo as perguntas e entra em silêncio, sem dúvidas, sem medos, e vai deixando as respostas vir à sua mente. Claro que esta es una práctica muy simple, pero en la medida que fueren acertando, eso les va a ir dando seguranza y van a sentir cada vez más confianza en sí mismos. Y aquella intuición que parece una intuición comienza a los pocos a se transformar en respuestas y certezas de una mente que es eterna. Essa prática a gente aprofundou muito mais ainda no módulo 2, né? Do nosso treinamento místico. Eso son partes del proceso evolutivo. Los que estudian conosco tienen otro tipo de prácticas, mas estas son extremamente boas. Son simples, fáciles de hacer y funcionan. Si vocês se permitem. Tá? Outra coisa que eu fiz, tá? Para me comunicar com as múmias. Tá? Não estou falando só de isso, Eris. Agora, o que tinha feito com ela, eu fiz outras coisas. Ai, meu Deus, o que tu fazia? Pode nos contar? Poder posso, mas não quer dizer que todo mundo tem que fazer isso, tá? O que eu fazia? Comecei a ir aos cemitérios no entardecer. Então, isto que vou ensinar é uma prática muito importante para o despertar também. Então, vamos ao cemitério de tardezinha, nos colocamos de costas aos túmulos, sem ver os nomes, tá? Nem imagens. Não é de um túmulo de uma pessoa conhecida. Sim, qualquer... Bom, tu entra no cemitério, não tem muita gente, está cheio de túmulos, tá? Tu entras e, claro, tem imagens, tem nomes, tem tudo. Então, tu tem uma série de coisas que tu puedes testar, tá? Fica com os olhos fechados, detrás está o túmulo, e desejamos paz, entramos em tranquilidade, digamos, e fazemos um pedido para conhecer eles, tá? E depois disso voltamos a usar o cérebro novamente para fazer perguntas. Quem está enterrado aqui? É homem, é mulher? Com que idade faleceu? Coisas dessa natureza. E vocês vão ver que essa relação começa a se dar de uma forma espontânea. Deixem a mente aberta. Deixem a mente aberta e vão ver que a mente, digamos, trabalha com ondas energéticas. Então, essas ondas se conectam. Os ossos têm energia ainda, são estruturas cristalinas. Podemos nos conectar e saber muitas mais coisas do que nós imaginamos. O cérebro não entende, mas a alma sabe. E quando le damos lugar dentro de nós a ela nos responde. Bom, então você está dizendo que existe algo dentro de nós que pode se comunicar, que pode sair do tempo, conhecer o passado e que muitas vezes fala com a gente através dos sonhos ou através de experiências místicas. Como todo místico sabe, a alma vibra, digamos assim, em um estado mais sutil, o corpo em um estado mais denso. Então é algo parecido com como nós percebemos o átomo, digamos, que atua como corpúsculo, igual que a luz, e como onda, de igual forma. Então a energia, digamos que o corpo seria o corpúsculo, tá? E a alma se percebe como uma onda de energia em constante interação, tá? Estou dando um exemplo, mas não quer dizer que seja exatamente isso. Estou falando da mesma alma que nasce del Dios Knun, del Dios Ra, de Atón, de Jehová, de Yahvé, de Alá, de Shaddai. É a mesma alma. Não é outra alma, porque pertence a uma religião ou a outra. Sim. Tá? Todos nós somos eternos dentro dela. Todos nós esperamos pela libertação. E quando poderemos perceber, digamos, a verdadeira eternidade. A Cláudia quer saber se a principal necessidade no momento de sentir seria a sensibilidade de não fazer preconceitos para uma boa interpretação. O preconceito, ou a dúvida, ou são polaridades, não? Quero, não quero, gosto, não gosto, sirve, não sirve, eu não vou conseguir, que já é um preconceito consigo mesmo, só outros conseguem, é outro preconceito consigo mesmo. Então, digamos que é importante isso, que pode ser que dê, pode ser que não dê, pode ser que consiga, pode ser que não entra com expectativa nenhuma. Uhum.
tá? Quando não se tem expectativas, não se tem ansiedade. Quando não se tem ansiedade, se encontra paz. É interessante perceber que o Egito nos mostra essa polaridade em tudo, né? A gente pode observar nos palácios reais como muitos deles eram feitos de tijolos de barro, Sim, né? isso. Demonstrando simbolicamente que somos mortais, feitos do mesmo barro que o Deus que não fez o homem, né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o oposto nos monumentos, nas estátuas, nos templos, nos túmulos, todos feitos em pedra, porque eram para a eternidade. Por isso a gente pode visitá-los até hoje, milhares de anos após a sua construção. É. E pode ver também o ouro, não? Que não se deteriora dentro dos túmulos, também é utilizado, digamos assim. E estava totalmente associado ao deus Ra, ao sol. E hoje a ciência sabe que o ouro é criado dentro do sol, nas zonas de maior pressão e calor. Então vamos voltar ao tema do despertar da alma. Quando vocês a despertam, ela se transforma em nossa verdadeira consciência, nosso guia, nosso mestre. E amanhã, em nossa alma dourada, digamos assim, aquela que viaja no cosmos. Baenub nos fala de uma alma dourada que habita em nós. E foi o nome que nós colocamos no primeiro módulo dos nossos grupos de treinamento místico. Quem quiser participar desses estudos e práticas pode encontrar na descrição do vídeo o formulário para inscrição. Então, voltando à minha ida para o Egito, tá? Quando eu fui a primeira vez, acho que eu tinha 24 anos, mais ou menos. Pensei, naquela época, me lembro, em poupar dinheiro para ficar o máximo tempo possível, tá? Então, fiquei num youth hostel, tá? Assim, planejei tudo para ir a um youth hostel. E depois da viagem, que foi cumprido, tá? Cheguei lá vestido a rigor, sabe como é? Mochila, roupa militar, que estava na moda nessa época, tá? E tá, desço do carro, vou tranquilo, feliz, tá? Vou abrir a porta, abro a porta. Ai, o que aconteceu? Ai, Estou contando. Ai, muito demorado, vamos. Abro a porta e faço assim, sai uma nuvem de fumaça de maconha que não dava para ver nada, não conseguia ver nada lá dentro. Era só fumaça de maconha, tá? Aí, claro, fiquei parado, não? Eu era muito Caxias nesse período da minha vida e essa não era minha praia, nem minha tribo, digamos assim, como dizem hoje, né? Mas aí apareceu um jovem que me ofereceu levar a uma posada que era 3 estrelas, tá? E estava na rua Adley Street, frente à única sinagoga do Cairo, tá? E que al final foi mais barato e foi muito melhor porque fiquei amigo do dono, bom, e de várias pessoas. Mas vou contar uma história que começou quando eu fiz um trajeto entre Cairo e Luxor, tá? Um dia desses eu consegui uma passagem de trem para Luxor. E naquela época o trem era aquele trem. Aquele trem, que tu desces do trem E continua. Continuas horas andando no trem, fora do trem. Mas tudo bem, era bonito, era pintoresco, era uma coisa fantástica, não? E eu estava aí no vagão do restaurante, aí conheci um casal espanhol, tá? Que para mim naquela época eram idosos, tá? Mas eles deviam ter uns 40 anos. Deviam ser mais jovens que eu agora. E que me contaram uma história que aconteceu com eles uns 3 anos antes, tá? E nessa história é bem interessante. Eles faziam parte de um grupo de um investigador e um escritor paranormal que se chama Brad Steiger. Brad Steiger, realmente, se lo van a procurar, é um homem que escreveu 170 livros. Nossa. E sempre fazia coisas, e ele acreditava na Atlântida. Então, ele ia para o Egito para fazer experiência e para ter, digamos, inspiração. Sim, inspiração para escrever seus livros. Então, ele me conta que um dia, ao anoitecer, foram com ele um grupo de umas 15 pessoas a fazer um ritual dentro do templo de Karnak, tá? Onde se encontra o templo do deus Ptah. Em realidade, quando vocês entram
a unos 100 metros en dirección nordeste, es que tú hallas el templo de Ptah. ¿Tá? Y en ese lugar, en un lugar pequeñino, así, tem un santuario y que existe la famosa estatua de Sekhmet, poderosa, tá? A devoradora. A devoradora, sí. Entonces, ella me comentó, y ellos también estaban entusiasmados hablando del tema, ¿no? Y iban realmente a procurar cosas que reviviesen sus propias historias anteriores. En esa noche, eles que hicieron un ritual para invocar o poder da Sekhmet. Y a llamaron para que ella los acompañase y abrisse os mistérios dos templos para eles y ayudasen en sus estados de abertura da alma, digamos assim. Bom, só que eles me falaram que no outro dia de manhã todos se reunieron y comentaron los sueños que tuvieron en esa noche. Y todos falaron mismo sueño. Tá? No es moleza. Só para ir acompañando el tema que nos estamos desenvolviendo hoy. Una figura se movía en la oscuridad. Tá? Y no era fácil de se ver porque era oscura, tá? Como a sombra na qual ela andava. Tá? Então era uma figura meio camuflada, digamos assim. Claro que todos definiram isso como uma figura feminina, com um rosto de leoa. Olha o sonho, não? Aí vai indo. Aí os dois me contaram, vamos resumir o sonho, tá? Que ela permaneceu à frente deles. E no momento estendiu a mão. E quando abriu a boca para falar, ¿sí? Quando ia começar a falar, surgiram violentas descargas elétricas que los sacudiram os dois na cama e eles pediram sair correndo da cama. Nossa. Tá? Isso eles contam que aconteceu com todo o grupo, na mesma hora de noite. Nossa, que medo. Para aí, então. Não se preocupem, ainda não terminei. Ah, meu Deus. Então, assim, aí eu fui àquele local, tá? Porque conhecer, escutei um monte de pessoas falando sobre coisas parecidas naquele local. E também algumas pessoas que estavam aí me falaram que no Museu de Luxor tinha uma estátua também viva de Sekhmet que tinha poderes fantásticos. Quando falamos de viva ou de vida, estamos falando de energia, de percepção, de comunicação. Só que se pode comunicar através dos sonhos, se pode comunicar no toque, se pode comunicar de muitas formas. Então, me lembro que algumas pessoas que iam e tocavam a estátua. E por que fazem? Ah, porque minha amiga tocou e el outro dia estava com umas manchas vermelhas por todo o corpo e que isto era uma alergia. Não, mas não era como queimaduras, tá? Que as pessoas tinham. E essa estátua ainda está no museu. Você, Edgar, visitou o museu de Luxor? Edgar foi lá tocar na Sekhmet. Acho que Edgar não foi nesse Não museu. sabia. Então, Agora na próxima vez a gente vai. bom, se está aberto, né? Quando nós fomos estava fechado. Quando a gente foi, não estava. De aí é que se geraram algumas das minhas primeiras experiências com estátuas vivas que contatei no Egito, mas acho que vamos falar disso mais à frente, porque vou contar algo a mais sobre esta deusa que ocorreu na última viagem que fiz com um grupo, que algumas das pessoas que foram comigo estão agora olhando ali. Observe uma coisa interessante. Há alguns anos eu levei um grupo de místicos ao Egito e eles sabiam que certas múmias, estátuas, possuem uma energia vital extremamente poderosa. Mas uma de minhas discípulas, naquela época, a Leo, que agora já é uma mestra, digamos assim, uma manhã me procurou, muito preocupada e assustada, para entender o que tinha acontecido com ela. Claro que ela não sabia a história anterior minha, tá? E eu nunca tinha contado isso porque também não queria assustar as pessoas, também em certo aspecto. Então me comentou que à noite ela tinha feito uma meditação e tinha sentido a presença de Sekhmet, a poderosa, tá? E claro que, como todo bom discípulo, ela se perguntou: será que foi real? Será que o que eu senti é uma experiência mística? Ou eu queria sentir algo? É decir,
todo lo que a mente precisa processar. Será que sim? Será que não? Pode ser que sim, pode ser que não. Sem gerar dúvidas extremas, mas fazendo-se a pergunta. Aí ela foi a dormir depois e sonhou com Sekhmet. E ela saía de um lugar escuro, tá? E a abraçava. E quando sentiu um rugir assim do lado do rosto dela, e ela se despertou, tá? De noite. Nessa hora não sentiu mais nada, mas pela manhã, quando foi ao banheiro e olhou nas costas, que tinha um ardor nas costas, viu que tinha marcas de garras nas costas. De Nossa cima a baixo, Senhora. assim, uma marca bem de garras e bem definidas, tá? Então, Egito está vivo, sempre e quando vocês também estejam vivos e abertos à procura de uma verdade maior. A Dailza diz que nas meditações ela sente sempre a presença da Nefertiti. Mas daí, então, o que que tu achas que representam esses fenômenos? Por que que tu acha que isso aconteceu e, pelo visto, continua acontecendo? Sim, continua. Em realidade, são coisas que quando tu vas sozinho, tu tem um nível de experiência. Quando tu vas com um grupo, tu ficas impressionado como aquelas vivências se repetem, Uhum. tá? Em pessoas que de repente, porque a mística é algo absolutamente individual, é um fenômeno Sim. que não é coletivo, não é religioso. Então tu ficas pensando, será que o que eu senti podem outras pessoas sentir por igual? Então tu vai ver que ainda que não seja exato, se passa por uma experiência semelhante, tá? Então, a dizer verdade, eu acredito que Sekhmet é uma força que ficou entre, digamos, este mundo e os Neteru. Uhum. Então, ela está nessa faixa entre o Intermediário. intermediário, entre o cósmico e o terrenal. Então, ela se apresenta com mais facilidade que qualquer outro Néter. E quando procuramos abrir, digamos, e sentir, muitas forças intermediárias podem se manifestar, tá? Mas na realidad elas están ahí para nos mostrar que existen y también para nos guiar. Uhum. O Edgar tá um pouco frustrado com a viagem dele, pelo jeito. Não com a viagem, mas com os guias, né? Ele diz que o Egito está vivo, mas os egípcios estão anestesiados quanto à sua importância e seu simbolismo. Bom, como a gente pode fazer para perceber essas energias em ambientes e em locais sagrados? Quando a gente chega num local, o que que a gente faz? Voy a ensinar algo que es importante para vocês, es decir, cómo sentir locais energéticos en cuanto caminan, digamos, en templos o até museus, tá? Uhum. E isso não precisa ser só no Egito. Entra em uma casa e vocês querem sentir também algo, esta prática vai servir para vocês, tá? Então, quando caminhem, façam com passos lentos e serenos, respirando profundamente. Se estamos em locais sagrados, ou melhor, digamos, nos templos egípcios, o melhor é ficar descalço, tá? Ou com meias brancas limpas, de algodão de preferência. Para poder sentir, tá? Onde se pisa. E também para que o organismo faça uma circulação da energia. Uhum. Tá? Porque se van com tênis e tudo, em realidade estamos isolando o corpo e nós precisamos que a energia circule para ter mais percepção. Então colocamos as mãos à frente, tá? Bem? Sim, não sei se você vê. O que nós vamos fazer? Estes dedos centrais, nós vamos deixar e os dois dedos polegares aqui. Assim. Olha aí. Isso aí, aqui é a altura do plexo. Claro, não pode chamar muito a atenção, não? Não vão aí com as mãos assim. Ai, sim. Não está Não, fica aqui. aqui como se estivesse. Não, Sim, estamos aqui, não tô tem alguém do lado. pensando. Né? Mas é uma forma de vocês vão caminhando tranquilamente, tá? Isso ajuda a sentir por várias razões. Então, por um momento, vocês param, fecham os olhos, relaxam, inspiram, sentem a energia entrando pelos dedos meios. E quando inspiram,
absorven una energía que entra por los dedos medios. Tá? E quando eu falo de despertar a alma no Egito, é porque foi para lá que toda a minha vida mística me levou. Isso eu quero que entendam. Foi lá, me lembro deitado num sarcófago na Grande Pirâmide, que senti pela primeira vez a conexão com minha alma dentro do eterno. Foi no templo de Dendera onde me senti com uma conexão total com o universo. Uma noite detrás do templo de Ábidos e da Esfinge também, que senti os deuses chegando ao Egito. Então, quando vocês colocam os dedos assim, é como se estivessem fazendo uma espécie de antena, tá? De conexão com a energia do ambiente. Eu sei também que muitas pessoas procuram maçonaria, Rosacruzes, porque tem esse desejo dentro deles. Mas realmente já entrei em vários dos melhores templos em todo o mundo e nunca senti nada parecido ao que se sente na menor capela que uno pode encontrar no Egito. Tá? Podemos passar no templo de Knun, na ilha de Elefantina, e nossa alma vibra de emoção, porque dá para sentir nesse lugar o nascimento dos deuses judaicos, cristãos, milhares de anos. Se filtram, digamos, através de nossa consciência, e esse fio do destino fica cada vez mais claro. É claro que as pessoas que viajam no Egito, a maioria, tá, vai tirar fotos e se admirar com os mistérios daquela cultura. A maioria fica olhando para fora, tá? Tá? Os místicos ficam olhando para dentro. Talvez por isso que o Edgar tenha ficado um pouco chateado, né, Edgar? Mas é isso, é muito diferente uma viagem turística, né, de uma viagem mais mística, né, que é o que a gente vai fazer em breve. E aqui, digamos, no coração, aqui, tá? Na alma, podemos dividir em partes e que vemos as verdades que não estão escritas. Então, como eu disse, o saber tem limites que a razão nos impõe. E isso nos deixa tristes. Mas, quando a mística é livre, sua mente pode viajar no templo, procurar verdades ocultas dentro de si. Quando estamos entrando em lugares sagrados no Egito, dando valor a esse ato, abrimos a porta da alma para ela se reencontrar com sua própria história e com seu passado. Por isso, eu acho que nenhuma experiência mística se compara com as vivências que podem ser experimentadas naquelas areias quentes do deserto. Olha lá, tô caminhando nas areias quentes do deserto. Opa! Não estava descalço aí, mas não dava para andar. Então, regressões dentro dos templos, à luz das estrelas, meditações, exercícios feitos no amanhecer, como se fazia nos templos todas as manhãs, o encontro com os neterus em seus templos, digamos que abrem espaço para o templo interior da alma, onde habita nosso ser eterno. Temos algumas perguntinhas. Bueno, vamos a verlas. Vai lá para cima, que a Cláudia perguntou se é a alma que nos coloca em estado cataléptico. Não. Não nos colocamos em estado cataléptico. Nós podemos baixar o ritmo cardíaco, como falei, tem técnicas apertando, digamos, os olhos, porque isso produz uma baixa no ritmo cardíaco e entrando em tensões, digamos assim, em técnicas respiratórias, podemos quase que parar o coração. Mas, não é isso que vamos fazer lá. Não se preocupe. Tá. Bom, tem uma pergunta que sai um pouquinho do tema hoje, mas eu vou te perguntar. Ela pergunta se hoje, sendo Halloween, e daqui a 2 dias finados, no México é o Dia de los Muertos, que é uma herança azteca, os egípcios também comemoravam essas datas ou tinham alguma outra semelhante? Não tinha um Dia dos Mortos. Tinha, claro, as datas, não, do falecimento, não, das pessoas, assim, porque se festejava até a morte de Osíris, não? Sim. As datas dos deuses e suas mortes, e sua perda. Então, também existia a lembrança dos mortos. Isso não vou dizer que... Mas a lembrança é a data
que a pessoa faleceu ou nasceu uma nova vida, mas é a perda, porque eles não faziam um luto de um dia, 2 ou 3, eram 40 dias de luto, às vezes a mumificação demorava 70 dias, então ficavam quase 2 meses de luto, então existia uma despedida, e depois a lembrança da data, mas a Sim. vida continuava. Uhum. Bom, eu quero deixar aqui então para vocês todos o convite para juntar-se a nós em março, na nossa viagem mística ao A Egito. viagem ao Egito. É importante algumas coisas. Isso. Estamos lutando para baixar os preços ao máximo. Acho que já conseguimos. Sem baixar a qualidade. Sem baixar a qualidade, todo o contrário. Melhorar a qualidade e o mínimo de preço. Acho que já conseguimos baixar um 30% de qualquer pacote comum que tenha para o Egito. E com uma melhoria em que nos lugares que vamos a visitar, onde vamos, que os pacotes não têm em todos os lugares que nós vamos visitar. Sim. E fora isso, além de tudo isso, né, todo o trabalho que vai ser feito antes com as aulas, preparando para e depois isso. lá. E depois lá, né, como a gente já estava falando, com as meditações diárias, os exercícios, né, para preparar a energia e a orientação. Explicar, não? Como esse templo surgiu, em que época, como foi construído, e as meditações para cada templo, para ter essa conexão com um éter específico que habita nesse templo. Todas as noites antes, né? As noites anteriores às visitas. Agora sim, se alguém vai meditar em Sekhmet, me avise antes. Faça favor. E então, assim, eu vou deixar ali na descrição do vídeo um formuláriozinho para vocês demonstrarem o interesse, né? A gente ainda não tem todas as informações, acredito que até o final da semana que vem, mais tardar no início da outra semana, a gente já vai estar com tudo bem fechadinho. E aí, mas já pode começar a guardar dinheiro, tá? E aí a gente vai passar tudo para vocês. Para isso, mais um recadinho a respeito do treinamento místico. Ainda dá tempo de fazer o módulo 1 e quem sabe até o módulo 2 antes de embarcar nessa jornada, né? Mesmo para quem não vai ao Egito com a gente, né? Pode já iniciar esse treinamento, né? Que seria bem interessante quem deseja encontrar a sua alma de ouro. Abrir a cabeça. Abrir a cabeça. Abrir a cabeça. Todo mundo pode, tá, gente? Então, foi um prazer ter estado com vocês. Agradeço a presença e o tempo. Se querem perguntar alguma outra coisa, com muito prazer vou tentar responder. Bom, vou tomar uma aguinha. É importante. Bom, pessoal, então, se não tiver mais perguntas, ou se vocês quiserem perguntar algo depois, é só deixar nos comentários lá do vídeo, né? Assim que ele for postado, quer dizer, já agora, logo em seguida, ele já fica postado no canal. Temos todos os outros vídeos também disponíveis aí para vocês verem quantas vezes quiserem, certo? Um beijão e até domingo que vem. Beijo, fiquem bem, boa semana!